Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mensageiro Podcast. Que alegria, que felicidade, nossa, que honra, né? Quanta gratidão poder estar sempre aqui, compartilhando histórias, vivências, experiências, podendo mostrar um pouquinho de todas as pessoas que, graças a Deus, eu tenho à minha volta. É só gente bacana, com histórias, assim, impressionantes. E o melhor, galera de bom coração, sabe? Pessoal com muito amor, com muita alegria, sempre trazendo aí muita leveza. Eu sempre trago aqui, já quero começar esse episódio dizendo que é possível você viver a sua espiritualidade, né? Você viver o seu autoconhecimento com leveza. Dá para viver, né, nos dois mundos que as pessoas desenham, né, e desfrutar de evolução, né? E aproveitar a vida também, porque a gente tá aqui para isso. E o episódio de hoje tá muito especial, gente. Muito especial. Um amigo querido que eu tive a oportunidade de conhecer através do universo da espiritualidade, do autoconhecimento. A gente ano passado viajou junto pra Chapada dos Veadeiros, passamos 7 dias juntos aí. Foi fenomenal. E é uma pessoa assim que você para do lado, já separa 20 minutos, pelo menos, que os assuntos eles não param. Com vocês, meu grande amigo querido Thiago Spies. Seja bem-vindo, Ti! Gratidão, irmão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, cara. E é isso, é o que você falou, cara. Eu fico te ouvindo e, na realidade, a minha resposta tem que vir do coração, cara, porque é o que você emana também. Você parar do teu lado também precisa de 20 minutos, pelo menos. E a gente, pela vibração, vai juntando as pessoas queridas, né? Então, você é um espelho do que sou, eu sou um espelho do que você é, cara, e a gente tá junto nessa. Obrigado pela oportunidade. Você viu, o cara chegou, né, com poesia. É poeta também, viu, gente? Vai ter poesia aqui hoje. Maravilha, Ti. Então vamos lá, que a gente gosta de conversar e eu não quero perder nenhum minutinho. Por favor. Então, como tradição, sempre aqui no Mensageiro Podcast, eu comecei perguntando, né? Quem que é Thiago Spies? Olha que pergunta. Eu fecho até os olhos, cara, assim. Uma pergunta profunda. Porque a gente tem a mania de se apresentar primeiro falando nosso nome, o que a gente faz, o que a gente estudou, a nossa profissão. E o quem vai muito além disso, né? E isso é um desafio de você buscar, né, esse autoconhecimento que você falou ali, de quem é essa pessoa, quem é esse ser que está por detrás. E é uma pergunta ainda em reflexão, porque sou aquilo que sou e tudo que estou fazendo é temporário. Então, essa resposta do ser vem antes do fazer. E a todo momento a gente precisa buscar essa pergunta. Eu sou um cara que é resiliente, é buscador também, gosta do arquétipo do explorador. Dá pra perceber pelos seus stories, assim, né? Uma vida bem agitada. Uma hora o Thiago tá no Rio, daqui a pouco ele tá na China, daqui a pouco ele tá em São Paulo, aí quando você olha ele tá no judô, daqui a pouco ele tá meditando, é uma vivência discutatória, é um agito só, é muito legal, cara. É plural, né, que a gente aprende a todo momento, tem que estar com o ouvido aberto. Sempre disponível, né, Tia? Disponível a aprender com os outros. O que você tá fazendo aqui, ouvindo histórias, cara, é honrar um pouco da história de cada um, é dar significado a essa pessoa. Com certeza. Resiliente, explorador... buscador, né, explorador. Mas eu ouvi uma coisa interessante, aquele que busca não encontra. Eu sou encontrador. A gente está encontrando. Sempre encontrando alguma coisa. A gente está sempre encontrando alguma coisa, mas nesse afã de buscar, é isso, não é uma inquietude com o que tenho, pelo contrário, é uma forma de explorar mesmo tudo aquilo que me traz um pouco de curiosidade e poder fazer novas conexões. Acho que no fim, quando você brinca, você tá no judô, tá no yoga, tá lá na espiritualidade, tá no trabalho, tá em evento, tá dando palestra, é porque é uma forma de você fazer muitas conexões e muitas pessoas. E se a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho, a gente vive com pessoas, né? Sim, interessante isso, né? Porque além disso é uma forma de você transbordar todos os aprendizados e percepções, né? E isso vai fazendo com que mais pessoas vão aprofundando esse entendimento, né? Porque quando você é um buscador explorador, automaticamente você vai descer um nível diferente de conhecimento, né? Vai te dar um tempero a mais na vida, né? E validando todo tipo de experiência, né, Ti? A gente que vem do mundo da espiritualidade, eu falo sempre muito isso aqui, né? A gente às vezes fica muito polarizado, né? Eu vou pro extremo, eu vou pro outro. Mas é tão mais rico quando você consegue navegar, né, entre várias facetas e formas, né? Isso vai trazendo
mais percepção, porque no final é sobre isso, né? Espiritualidade, pelo menos pra mim, é movimento, né, cara? Tá em movimento constante e com um olhar atento pra você aprender, né? Acho que o segredo aqui é o olhar que você tem pras coisas. Porque se você olhar, tem sempre uma cena diante de você te convidando pra você perceber alguma coisa, né? Porque é um treino constante, né? Esse do olhar, a gente pode aprofundar, falar do olhar. Mas a espiritualidade para mim realmente não é a mina... É uma mina de ouro, mas não é o objetivo não é necessariamente aquele ouro que tá lá, sabe? Tô dentro de uma caverna com a picareta e tô buscando esse caminho e correndo atrás por esse caminho. Daqui a pouco apareceu outro caminho. Não é sobre o ouro que eu vou buscar, é pelo caminho que eu tô percorrendo, mesmo que sejam vários caminhos diferentes. E mesmo que eu precise da ajuda de outros que me falem, eu já percorri esse caminho aqui, eu já passei por esses perigos, esses contornos aqui, pode ser conduzido por aqui, mas no final é a sua caminhada. A espiritualidade não é a mesma para todos, não existe existem caminhos, mas não quer dizer que você vai ser exatamente igual ao outro, porque você é único e pertencente ao todo, mas você é único. Tem o Thiago, peraí que a gente já deu um rolezão gigante aqui, tá vendo, pessoal? É isso, o papo aqui é nesse nível, que vai destrinchando, vai indo... E a gente perdeu um pouquinho o foco. Mas faz parte. Vamos olhar. O olhar... Qual é a lente que você vê o mundo hoje? Isso é o que você... da sua vida, né? Do quanto você cresceu, a sua infância, de onde você vem. Tem toda uma identificação que faz com que você diga quem é o Ícaro hoje. Quem sou eu hoje, né? Eu me convido a não me hiperidentificar mais com a minha história. Ela me representa, sim, mas eu tô com a possibilidade do copo vazio todos os dias. Então, não é porque eu estudei, dando um exemplo, eu estudei medicina que eu preciso ser sempre médico. Hoje eu posso escolher ser outra coisa, e não carregar o peso de que o meu passado me condena, sabe? De alguma maneira, ou me prende. Não, pelo contrário, você tem a possibilidade de hoje ser quem você quiser. Com o livre-arbítrio, com a possibilidade de escolha. Então, hoje eu sou alguém que está sempre buscando algo, embasando aquilo que já tenho de bagagem, mas na busca, cara. Na busca, na procura, no compartilhar, em construir em conjunto, de botar mais um bloquinho, que meu bloquinho ajude o seu bloquinho e vambora. Vamos somando os bloquinhos, né? É legal essa coisa que você falou do passado, né? Que pra mim uma das grandes viradas da minha vida foi quando eu entendi exatamente que passado já passou, é passado. E foi muito legal essa virada de chave que eu falei, cara, é verdade, tem uma porrada de comportamentos e ações minhas que ainda tá preso, né, e reflexo de um abandono, de uma rejeição, né, de coisas que eu vivi lá na minha infância, que eu passei, né, traumas, né? De traumas, E aí na fase adulta eu falei, foi essa coisa de se observar, olhar, e eu ficava me vendo dentro das cenas e eu falei, mas por que eu tô entendendo isso como rejeição, sendo que não tem nada a ver com a rejeição que eu vivi em algum momento? E cara, perceber isso foi, assim, a virada para eu entender o que é estar nesse estado de presença, né? E aqui cabe muito treino, né? Porque você tem que convidar a mente a todo momento a vir para esse lugar, porque para ela é mais fácil ficar no vício, né? Na narrativa do que aconteceu lá atrás. Você conta a história pra você a todo momento. Toda hora a gente tá contando uma história. Eu sou assim porque sempre fui assim, porque minha mãe foi assim, o meu pai foi assim, eu vim dessa, sei lá, da pobreza, eu vim da riqueza, eu vim do berço de ouro, Então eu tô sempre contando a mesma história pra mim. Quando é que você vai fazer a sua história? De verdade, não contando uma história que te bloqueia, te ancora. E aí você está sempre vitimizando a si mesmo naquela situação, porque você tem um a ganhar aí. Estar nesse estado cômodo tem um a ganhar. E existe um desafio para todo mundo, e para todos, de se mover, porque é o movimento que você falou no início. A espiritualidade te convida, o autoconhecimento te convida a não ficar parado, é movimentar. E movimentar é enfrentar as suas próprias sombras, seus traumas, seus desafios, aquilo que você não quer ver, e que você está sempre fugindo. Então, você falou da tua infância... reconhecer hoje que eu sou, não é eu sou, eu estou dessa maneira, que eu sou uma criança que teve uma certa impacto da minha família, ou da minha mãe e do meu pai, que me fez ser dessa maneira hoje. Mas se eu reconheci, e se eu coloquei luz agora, e se eu refleti em cima, eu escolho se eu quero continuar sendo dessa maneira. Acreditando nessa história ou não. É um convite que a gente tem que fazer. Vai doer.
É o pós do entendimento, né? Que às vezes falta o passo, né? Tá, beleza, essa história até pode ter acontecido pelas situações que eu vi com meu pai e com a minha mãe, mas o que eu escolho, né? Porque na maioria das vezes a gente fica usando justificativa. Ah, não, isso acontece porque lá na minha infância meu pai fez isso. E aí você continua acreditando na história e esquecendo de criar uma nova realidade, né? Porque quando você libera essas memórias, né, esses traumas, isso abre espaço para você criar algo novo, né? E você cria o tempo inteiro e é muito legal esse movimento, assim. Não sei nem se eu consigo explicar em palavras, mas ele vai ficando mais rápido, né? Porque hoje, pelo menos pra mim, eu já não tenho mais o apego do que aconteceu ontem, porque eu tô sempre Criando na novo. presença criando novo. Ah, legal, não deu muito certo, pera, corrige. E aí você começa a ver literalmente como um jogo, né? Putz, peraí, não passei nessa fase aqui. Meu, acho que tem um cano ali que se eu entrar vai me levar ali um pouquinho mais rápido, né? Sim. E aí fica mais emocionante e muito mais prazeroso, né? Porque você se sente mais conectado com o todo, né? Que é o que você falou um pouquinho agora no começo. Cara, uma vez, você conhece o Barra Lila? Sim, Então, já brincou de Barra joguei Lila. Então, 2 vezes. então, Cada sessão de Barra Lila fica uns é meses impressionante. reverberando. Não é impressionante? É surreal o negócio. uma coisa... Bom, pra quem não conhece Barra Lila, né? Um jogo de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro que vai fazer você refletir bastante, né? Com o que está sendo apresentado. Mas por que eu trouxe isso? No sentido de que fala-se muito do que aconteceu até os 7 anos também, né? Não sou terapeuta, tô falando da minha percepção. É só uma visão, Só uma entendeu? visão. A gente tá construindo em cima das próprias experiências, mas teve uma coisa que foi compartilhada num dos jogos de que se a criança se sentiu ela foi abandonada pela mãe e pelo pai. Perfeito? Ela gravou isso como um trauma. E assim nos crescemos procurando ser validados, certo? É a carta do órfão. É a carta do órfão. Exato. Eu tirei ela na primeira vez que eu joguei ali. Ai. Mas sabe... Foi perfeito, cara. É porque a mensagem tem que chegar. Mas sabe o que me deixou curioso? Foi que nos compartilharam assim, mas se a criança foi abandonada, mas se não foi abandonada e ela se sentiu assim? O que quer dizer com isso? A criança percebeu, sem ser, e criou isso. Não quer dizer que os pais abandonaram de verdade e ela criou isso. E se ela manifestou essa criação, ela já está criando algo. Então imagina que quando criança, nesses 7 anos, a gente estava manifestando coisa pra caramba. E hoje, como adulto, a gente continua manifestando isso a todo momento, criando com a nossa mente. O universo é mental, tudo é mental, e a gente continua criando, reverberando esse eco. Então, o soul de hoje, volta à pergunta, é reconhecer tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que tá no meu campo e que precisa ser trabalhado, tudo aquilo que me dá medo, tudo aquilo que me dói, tudo aquilo que precisa ser visto. E com o que eu tenho de controle emocional, poder trabalhar. Porque também não adianta você abrir o guarda-roupa lá e tá tudo bagunçado e você achar que você vai... Sim. Tem um livro chamado, né, O Despertar do Novo Humano, que ele bate muito nessa tecla, né, do quanto o ego, a mente, ela é viciado, né, em pensar e na emoção, né, e ela fica nesse vício de troca, né, que casa com o que você falou, né, porque o final disso é vício químico no corpo, literalmente mesmo, né. Que a gente é bioquímico. E aí você vai vivendo dentro de uma realidade que não é real, né, no final das contas você fala, é muito legal quando você cai essa cortina assim, você fala, peraí, né, não é real, né? E um universo pra frente, assim, pra eu aproveitar pra eu fazer coisas me esperando, né? Porque dentro desse processo você vai entendendo qual é o seu poder pessoal, você vai tendo mais compreensão de qual é o seu propósito, e aí você vai ganhando uma força, né? Porque abrir esse canal, né, o que o Ho'oponopono chama de estado zero, vai te levando pra um lugar de intuição, de conexão e de força de criação que você até se assusta, né? E vai dando mais sentido quando Jesus passou por aqui e disse, vós sois deuses, né? Porque é literalmente isso, você vai indo para um lugar de poder mesmo, né, com toda a umidade do mundo, de realização, e as coisas começam a ficar rápidas, né, tipo, você fala, nossa, pensei, tive ideia, coloquei em prática, deu resultado. É sério? E fica mais fácil, né, porque geralmente quando você tá no processo da mente, cara, é força do braço ali, né, lutando contra o mundo, só que quando vem da alma, chega até, você fica até assim, mas... aconteceu tudo isso e parece que eu não fiz nada, né? Sim. Eu só mexi uma peça, né, cara? Sim. Quantas vezes você pensou em alguém e a pessoa te ligou?
Várias, né? Essa é... Como é que você explica isso nesse sentido? É esse poder possível que está disponível, mas que hoje ainda está sujo, bagunçado, embaralhado na nossa mente, né? A gente não sabe... A gente quer ver todos os canais ao mesmo tempo da televisão, não sabe o que é, não sabe o que escolhe. A gente está num mundo meio... com muito ruído. Limpar esse canal para poder estar cada vez mais conectado com a intuição, com a espiritualidade, com a própria mente, com você mesmo, com o que você quer. O que você quer fazer hoje? É porque você quer ou é porque você está fugindo de algo? Você quer comer uma barra de chocolate hoje porque você está precisando de açúcar, o seu organismo precisa de açúcar, ou porque você quer fugir de algo que você quer confrontar, você quer uma dopamina rápida. Então é assim, a gente vive numa sociedade que nos convida a refletir a todo momento cada atitude, cada ação. Tô falando isso hoje com 35 anos, mas obviamente todas as outras ações anteriores me levaram aqui. Né? E assim, né? Tudo isso são experiências, não sei pra você, mas são percepções e experiências que eu tô lapidando o tempo inteiro. Não quer dizer que eu já viva integralmente isso, porque não, é muito escorregão, é muito tapa na cara, é muito... Meu Deus, não acredito que esse personagem tá vivo desse jeito aqui ainda, entendeu? Aí é porque você pode carregar todos os livros, você pode ter todos os livros, você pode ter o conhecimento, mas você é o conhecimento? Como é que você caminha? Sendo? Sim. Ou tendo? Aí o ter é tipo, tenho frases de efeito, mas ser é todos os dias. Como é que você tá aqui no seu dia a dia com os seus amigos, com seus desconhecidos, quando você acorda, quando você sai na rua, quando você buzina ou não no trânsito? Então assim, tem todo um caminho, uma jornada do seu ser, que sendo com que você é, o seu conhecimento, que você já tá dentro de você. Você não tá pensando nesse sentido, sabe? Não vou reagir. Tá sendo assim. Alguém te deu uma fechada no trânsito. Eu tenho conhecimento que não deveria, mas eu ainda tô não vou brigar. Ou não, eu realmente... Entendi. Vai com Deus, irmão, tranquilo. Esse é um trabalho que todos nós vamos ter que fazer para ser. Não ter. Porque ter, a gente pode ter 1000 livros na estante. Eu comecei um curso nesse sentido recente, né? E o curso basicamente te convida para você ser o tempo inteiro. Então os treinamentos de lá é muito isso. Eles te convidam para olhar, analisar e perceber como a mente funciona. Eles te convidam o tempo inteiro para você observar as sensações e conseguir nomeá-las, mas te convida ao mesmo tempo para você perceber sempre que isso não é real, porque no fundo a única coisa que você é o amor, e o amor é presença absoluta, né? Sim. Ele é a grande manifestação de tudo, né? E a coisa da cooperação, que é uma coisa assim que tá muito legal, né? Porque quando você vai para esse lugar do ser, dá mais vontade de conectar, né? Então é o que você trouxe, não é sobre uma palestra ou uma fala bonita que eu vou trazer aqui agora. A maioria dos momentos é o sorriso, é o olhar, é a presença, é a energia que você está irradiando ali de um lugar que você está conseguindo encontrar em você e que todos são capazes de encontrar, né? Não é uma exclusividade nossa e de várias outras pessoas que conseguiram ter essa percepção, né? É todo mundo, só tem que topar, dar uma limpada no B.O., né? Se ruim. Tem que limpar, tem que dar uma olhadinha nos B.O. fazer um banho. Eu fiz isso mesmo? Fiz, cara. Me perdoa. Se for outra pessoa. Pono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem oração original que é fantástica também. Nossa, o Pono é uma ferramenta assim que mudou minha vida completamente. Foi uma que ela é simples, direta. Eu sempre tinha uma vontade, né? Porque essa coisa do outro pra mim é muito importante. Então tudo que eu aprendo, eu falo, cara, eu preciso que mais gente experimente isso aqui, porque não é justo ficar só comigo. E eu falei, gente, mas é tanto processo que pode existir de ferramenta que eu posso trazer e que ajude a pessoa nesse nível. E aí, já tinha ouvido falar do Ho'oponopono muitas vezes, mas nunca botei fé, cara. Falei, 4 frasezinhas, não é possível, né? Faz durante 10 minutos. Coloquei, amigo, essa oração original que tem, né? O Dr. Hyolyn construiu, irmão, eu sabia chorar num nível, assim, aquela catarse de choro, assim, falou, uau. Abriu o portal. Que é esse Ho'oponopono aqui, irmão? Aí eu já comprei o livro Limite Zero, do Joe Vitale, aí comecei a ver vídeos antigos do Dr. Hyolyn, né? Sim. Da Morna Simeona também,
Aí divulguei, eu fiz bastante trabalho com o Ho'oponopono. É isso. Fiz muitos grupos, tal, uma ferramenta que realmente... E aí ele fala muito sobre isso, né? Hoje em dia tem muita coisa do Ho'oponopono. Eu vou fazer Ho'oponopono pro amor, pro dinheiro, né? E ele sempre trazia... A própria expectativa já é uma memória, né? Então você só tem que fazer o quê? Limpar. Ele dizia, quando você nasce... A única certeza que eu tenho é que se você nasceu aqui, você tem coisa pra limpar. Então limpa. O quê? Fazendo o quê? Repetindo. É isso. Acabou. É isso. Eu vou compartilhar uma parte de uma meditação que eu faço todos os dias, que eu chego numa parte do Ho'oponopono com uma constelação. Que eu faço assim, eu me conecto com o meu eu superior, aí eu faço, sinto aqui a região dos chakras, dos 3 chakras, e falo, eu honro, respeito, agradeço e perdoo o meu ego. Aí eu desço mais um pouco, eu honro, respeito, agradeço e perdoo e acolho a minha criança. Eu conecto a minha criança ao meu ego e meu ego ao meu eu superior, para que juntos possamos dar os passos de elevação e expansão, de acordo com todo o conhecimento do eu superior. Aí eu imagino os meus pais. Eu honro, respeito, agradeço e perdoo os meus pais. Eu honro, respeito, agradeço e perdoo os meus avós. Eu honro, respeito, agradeço e perdoo todos os meus ancestrais, por tudo que foi vivido, sofrido e conquistado para que hoje eu esteja aqui. Mas eu deixo com vocês o que é de vocês e pego somente o que é meu, para que eu possa dar o meu passo de elevação e expansão. Eu os honro com o meu amor próprio, com a minha saúde completa, com a minha felicidade plena, com a minha prosperidade abundante. Essa é uma programação, assim, e cara, é forte e... Funciona. Funciona porque a gente tem que honrar, cara, e respeitar e agradecer, mas você não precisa carregar esse peso pra você. Total. Eu tive você falou agora de honrar pai e mãe, e linkando, né, com a carta do órfão do jogo do Mahalila, foi muito interessante quando ela veio, porque eu descobri um lugar que eu tinha... Por eu ter essa sensação de abandono, eu tinha um lugar de vingança com o Criador, né? Não vou dar o melhor que eu tenho, porque eu fui abandonado na minha infância. Olha. E eu percebi isso jogando Mahalila, né? E essa parte da vingança está muito relacionada a pai e mãe. Tive que olhar, consegui resolver muita coisa. E eu vivi uma experiência muito legal, curando e perdoando as experiências que eu tive com meu pai, né? Que eu amo de paixão. A gente tem muito mais troca hoje do que na infância. Cara... Depois do Mahalila, que eu levei ele pra trabalhar, aí eu falei, preciso de mais. Aí fui fazer uma constelação familiar pra tratar essa questão. Quando foi uma semana depois, eu tava trabalhando, né, na mesa em casa. Cara, aí começou a me envolver um sentimento de amor. E era um amor fraterno. E foi interessante que eu não lembrava desse sentimento de amor de pai dentro de mim. Olha. Envolvendo. Quando eu olhei... era meu avô, parte de pai. E eu lembro dele, eu vi o meu avô uma vez, que eles eram de Minas. Quando ele morreu, eu tinha 6, 7 anos de idade. Então eu não lembrava da voz dele, pra você ter noção. Só que quando mostrou a imagem dele, além dele, tinha toda mais uma linha de homens, né? É claro, toda a ancestralidade masculina. E ali eles vieram me agradecer por eu ter tido a coragem de olhar e resolver isso. Porque foi uma libertação pra todos, cara. Até me emociono lembrar disso. Que foi nas emoções. E essa memória, ela é tão bonita que eu consigo sentir o amor de avô, sabe? Que eu nem lembrava que tinha isso dentro do meu coração. Então é muito legal quando se libera, né? Porque é o que você falou, né? A questão de honrar. Num gesto, pensando em mim, que eu falei, eu quero avançar. O que tá me travando de avançar? Peraí, vamos resolver. Olha quanta coisa eu honrei e resolvi, né? E quem não garante que um desses das narinhas não sou eu... Em algum outro momento da vida. Ainda tem isso, que você veio aqui de novo. Sim. Mas é o sentir, cara. É o sentir, vibrar, é maravilhoso. Que benção você ter a oportunidade disso. Legal. A minha mãe, ela não foi criada pelo meu avô também. E meu avô morava fora. E só reconheceu ela com 27, 30 anos de idade. E nesse lugar, é isso, cresce. E o trauma, né, a condição faz com que isso seja a vida da pessoa, né? E que até há pouco tempo, nunca tive pai, sou assim, né? E isso vai reverberando. E você como filho, com a próxima geração, você entende se isso... Como que isso vai ser, de alguma maneira, sentido por você. Até certo ponto eu tinha essa raiva também, de alguma maneira, caramba, por que eles são assim? Por que meus pais são assim? Por que minha mãe é assim?
sem entender que ela traz com ela essa bagagem, né? E é interessante você falar isso quando meu avô, há 2 anos, quando meu avô faleceu, eu tinha recebido uma música. Essa história é legal porque se conecta com a intuição, se conecta com você estar atento com os olhos que você falou agora há pouco. Esteja atento para olhar o que está acontecendo em volta de você. Eu, num sábado, não estava me sentindo muito tranquilo, de alguma maneira, sei lá, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Fui até numa atividade, quando eu voltei à noite, eu liguei a televisão, era meia-noite, e por um acaso eu botei o Nosso Lar. E assistindo o Nosso Lar, eu não tinha assistido o Nosso Lar ainda. Não tinha assistido. Que é engraçado porque foi naquele momento. Aí tô assistindo o Nosso Lar e termina o Nosso Lar, eu choro copiosamente. Fico chorando e não entendendo por que eu tô chorando. Mas tudo bem, a cena é linda, tudo é lindo ali, de alguma maneira tem muito conteúdo. E aí, eu naquele momento, 2 horas da manhã, recebo uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram de uma pessoa me mandando uma música. Thiago, é pra você. Às 2 horas da manhã mandaram isso. Aí eu falei assim, já que eu recebi isso, eu vou ouvir essa música. Aí eu tento ouvir essa música. Sento no tatame ali, que eu tenho um tatame em casa pra meditar e tô ali ouvindo a música, mas eu não conecto com a música, não entendi o que era. Passa domingo, eu também ainda tô meio sem saber, segunda-feira eu vou pra uns cursos, pra umas atividades, aí eu recebo a mensagem da minha mãe me ligando desesperadamente porque o pai dela tinha falecido. E ela meu avô mora na Suíça. Então a mensagem chegou um pouco depois. E aí eu fui, cara, a minha mãe obviamente perdendo um pai que ela não tinha muita... não tinha tanta proximidade assim, e era o pai que ela não teve no início, né, da vida. Contando até intimidade, tá, gente? Aqui. Tô me abrindo. Manda bala. Mas nesse lugar é interessante porque quando aconteceu isso, né, eu me convidei a receber e ressignificar, que eu também não queria ter perdido esse avô, obviamente, né? Um avô que eu tinha bastante contato até. E quando eu voltei pra casa, eu botei a música de novo. Por que eu recebi essa música? E aí eu botei essa música e comecei a ouvir. Essa música que eu recebi, por um acaso, era dos Alpes suíços, com os sininhos de vaca. Sério? Quando você vê em Suíça, não tem os sininhos de vaca? E eu tinha recebido essa música. Uau. Eu fechei os olhos e meditei nisso, e eu fui, de alguma maneira, teletransportado para umas cenas, que era a cena de eu entregando... Aí encontrei a minha mãe chorando com 7, 8 anos de idade, perdida nos Alpes suíços. E meu avô, eu peguei ela pela mão e levei até o meu avô que era mais jovem naquela época. E entreguei ela a ele. E eu chorava, mas chorava muito, olhando aquela energia, aquilo que eu estava vivendo. E num sentido de que, cara, é perdão mesmo, perdão por tudo, mas perdão e conectando a esse amor que você falou, não é porque fisicamente não aconteceu da forma que a gente gostaria, mas que tá tudo certo, tudo é justo, tudo porque precisa de evolução, precisa de sentir essa experiência para poder evoluir. Então, eu recebi isso em mim e pude transportar isso para minha mãe de alguma maneira, né? E ela ressignificar o que ela pode ressignificar, e eu ressignificando aquilo que tá em mim, né? E como que isso aconteceu? Tentando estar aberto com as mensagens que chegam. De coração. De coração aberto. O tempo inteiro, eu falo muito isso. Eu falo, quando você tá verdadeiramente nas cenas, né, contextualizado, cara, se prepara. Às vezes, uma resposta, meu Deus do céu, você não ouve minhas orações, tá ali, letreira assim, ó. Piscando. Mas cadê? De repente ele não tá te dando, né, o que seu ego quer. Mas tá te oferecendo o que sua alma tá precisando, né? Num processo de evolução, que é aquilo, né, Ti? Se a gente tá aqui nesse planetão, 3ª dimensão, tem coisa pra resolver. Não é pouco. Estamos aqui, não é à toa. Não é à toa, né? Entender isso e acolher isso também, né? É que é muito doido, né? A mente, ela, dependendo do contexto, né? Que a pessoa... Coloca a pessoa num lugar de distância, né, de fantasia, né, que ela fica totalmente desconexa do que é real. Pra galera que nos ouve, que uma coisa que é interessante tem umas ferramentas, né, mas a primeira que eu acho que é a principal é aceita. Aceita. Segura que é seu. E o aceitar não é que eu baixo a cabeça. Aceito. Por exemplo, você sai com o teu carro e o pneu furou,
que você pode fazer? Você vai chutar o pneu? Você vai reagir com as emoções que não estão controladas dentro de você? Aceita. E ao aceitar, você se tira esse peso todo. A reunião atrasou? Aceita. Não tem o que fazer nesse momento. O que tem a fazer é posterior a isso. O que você aprendeu dessa situação? O aceitar, ele te leva a outras oportunidades. Porque talvez, se o teu pneu furou, você teve que entrar num posto de gasolina e por um acaso encontrou alguém ou por um acaso aconteceu algo que mudou o teu curso da vida, é aceitando que você entende o que te apresenta, o que o convite é apresentado para você. De compreender também que não era aquela porta. Exato. E ao invés de você ficar frustrado tentando arrombar a porta de qualquer forma, olha pro ladinho, porque de repente tem uma linha aberta e bem mais fácil, né, pra você entrar. Exato. Você entende, trabalha em você. É uma coisa que repete todo dia, toda hora, toda semana fura meu pneu. Cara, tem alguma coisa acontecendo aí. Ainda, né? Entendeu? Aí você tem que fazer essas autoanálises. E você falou de aceitação, me deu vontade de falar sobre aceitar, fazer as pazes com a dor, sabe? Mas não no sentido de uma tortura, né? Mas no sentido de compreender que nesse processo de autoconhecimento, de limpar o seu canal, você vai ter que acessar muitas coisas, né? Que vão ser desconfortáveis, que vão machucar. Você vai precisar ter muita coragem de se perdoar, você vai precisar ter muita coragem de perdoar o outro, né? Você vai ter que ter coragem de olhar para algumas cenas que provavelmente machucou bastante e conseguir dar um outro significado para aquilo, né? Isso faz total parte. O que pega bastante, né? E na minha visão acho que está cada vez maior, é o tal da nação dopamina, né? As pessoas buscam ao tempo inteiro conforto, distração, boas sensações, mas ignora, né, os sentimentos que têm os seus ensinamentos, né? O desconforto, a raiva, né, a tristeza, tudo isso não quer dizer que você precisa ficar identificado, afogado nisso, mas são sensações e sentimentos que estão te convidando para olhar para alguma coisa que está batendo a porta aí para falar, vamos se despedir disso aqui, para abrir mais espaço, para entrar mais luz, né? Para abrir mais espaço você conseguir sentir o amor verdadeiro, né? Esse amor da fonte que inunda a gente, que você fala, meu Deus do céu, achei que eu já tinha sentido que era amor e é muito engraçado esse lugar que você fala, não, agora eu senti o máximo, não, aí vem uma pauleira mais ainda. Né? E às vezes em contexto muito simples, né? Porque tem a coisa do buscador, eu adorei a que você trouxe, né? De estar com a picareta lá em busca. Não, às vezes esse lugar vem no acesso de cenas muito simples, né? Numa padaria, né? Ou num restaurante, num barzinho que você tá com seu amigo, ou num momento de contemplação ali numa praça. São nesses momentos mais simples, quando você consegue sentir, né, esse lugar de muitas vezes a gente está desbravando vários caminhos e buscando várias ferramentas para poder sentir uma coisa que já tá ao todo tempo assim, ó, né, disponível para você. E para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Um exemplo simples que eu faço, podem copiar, tá, gente? Que é o seguinte, passou no pedágio, a pessoa te pergunta, quer a nota? Sai já automático pra mim. Não, eu quero seu sorriso. Você fala? Eu falo. Ninguém entende. Aí, você quer a nota? Não, eu quero seu sorriso, cara. Quero que seu dia melhore de alguma maneira. E você pode ser esse agente infiltrado do bem em todos os lugares que você passa, cara. Porque quando você descobre, você tá na espiritualidade já há um tempo, quando você descobre que você é um agente de alguma maneira, não é pra fugir daqui. Não é pra ir pro Nepal lá e ficar na montanha. Fiado na caverna. Não é aqui, é dentro do metrô ali, ou dentro do carro, ou dentro do escritório, dentro do empreendimento que você está fazendo, dentro da família. Trocando o pneu que furou, né? Trocando o pneu que furou. Esse é o estado de você executar o que você é. E aprendendo, porque vai ter hora que você vai continuar reagindo e falando disso. Eu não sou isso aí, não sou mais isso, caramba. E aí? Vamos continuar trabalhando. Vai no treino, né, amigo? Continuar trabalhando. Cara, que legal, hein? Quanta coisa. Já fomos longe, né? Pera aí, eu só perguntei. Quem sou eu? Quem é você, Thiago? Ai. Amigo, vamos falar um pouco de vida profissional. Conta pro pessoal o que você faz, como é que você conduz. Eu acho legal também de linkar, né? Você é um cara profundo, né? Que tem uma entrega real aí pro seu autoconhecimento, ao desenvolvimento. Como é que você consegue levar isso para um mercado, né? Ainda mais você que está envolvido aí com o universo de tecnologia,
né? Com as coisas mais atuais do universo capitalista aí, né? Acho que eu vou conectar desde o início lá, só para ser bem rápido, mas já que a gente falou de pais, meus pais sempre me indicaram muito, eles trabalharam muito, muito, muito. Né? Todos os pais de muita gente trabalham assim, naquela, bota aí anos 60, 70, 80, 90, nossos pais trabalharam muito para que os filhos tenham melhores condições, né? Os avós, tem uma coisa muito interessante, que alguns dos nossos ancestrais sofreram muito para ter prato, para comer. Outros de sobrevivência, outros para trabalhar, outros para ter uma casa, outros para ter uma melhor vida para os seus filhos. E aí chega na nossa geração, o que nossos pais gostariam que a gente tivesse? A gente tivesse estudo. Porque a gente já tinha prato de comida, já tinha casa, já tinha... Então, os nossos pais que se abdicaram, às vezes, do estudo, gostaria que a nossa geração tivesse universidade, estudo, que fosse alguém, né? E aí, por que eu conecto essa história? Porque lá no início, a minha mãe e meu pai foram exemplos de trabalho, de muito trabalho, de vende isso, vende aquilo. Então, na escola, a gente vendia alface, tomate, acerola, isso na 5ª, 6ª, 7ª série. Legal. A gente tinha um sítio que todo final de semana a gente tinha que colher frutas e a horta e vender isso. Que legal. Porque minha mãe sempre me ensinou... Vocês moravam onde, tio? Em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Aí a gente comprou um sítio, meu pai era do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, minha mãe é baiana, Capixaba. e a gente ficou... Isso, e eu carioca, né? Acabaram se encontrando no Rio. E compraram um sítiozinho para que meu pai pudesse ter de volta a terrinha, né? De ter próximo da terra. E lá, mas a minha mãe é mais business, não, tem que fazer se pagar, a gente comprou o terreno aqui, mas vamos plantar frutas e hortaliças lá para poder vender. Então, eu aprendi de que tudo tinha que ter algum significado, algum giro, alguma utilidade. Então, ao voltar todo final de semana, na 5ª, na 6ª série, eu entrava na sala de aula para poder colher pedidos dos meus colegas, ia no orelhão da escola e avisava para meus pais o que precisava. Tanto de tomate, tanto de alface, tanto de ovo. Não sei. Eu tinha vergonha? Tinha vergonha. Mas isso foi o meu ensinamento ali, 5ª, 6ª. Até que, na 7ª, 8ª série, aí linka no empreendedorismo. Linka em como você quer ser. Porque... às vezes, eu não gostava como a minha mãe me mandava fazer as coisas. Então, eu quero fazer o que eu quero. Então, assim, não quero vender automático, quero vender o que eu quero. Então, eu comecei a ter um pouquinho de dependência. E também uma certa necessidade de que meus pais pagavam uma escola particular e tinha que pagar o lanche. Eles já pagavam a escola particular, já era difícil pagar a escola particular para mim e pro meu irmão. E eu não queria que eles pagassem mais o lanche. E se parar pra pensar, o lanche R$2, R$3 por dia já era mais 20, já era mais 200, R$300 na época era quase R$3.000 hoje naquela época de ensino, né? Sim. Então eu fazia um jeito de que todo mundo pudesse pagar os meus lanches. O que eu vi de oportunidade? Eu levava bala e refrigerante dentro da escola. Todo mundo pedia bala, eu comecei a vender bala. Aí eu comecei a fazer realmente como um varejo. Comprava jujuba, house, não sei o quê. Comprei por 70 centavos, vender por R$1. E aí eu casei a demanda, a necessidade que a galera queria, com uma oportunidade. Tinha um vereador na época, Ciro Darlan, não lembro até hoje. Ele, sei lá, fez uma lei de que não podia gorduras nas escolas. Então parou de vender hambúrguer e refrigerante nas escolas. E aí eu fui levar refrigerante e vender durante a aula. E aí os professores foram bem interessantes, todo mundo foi bastante interessante, porque eu chegava na aula de matemática, de português, vendia as balas e na minha bolsa térmica tinha refrigerante. Então eu vendia Coca-Cola, sei lá, Fanta, tudo pra galera. E os professores não me reprimiam, eles até perguntavam, Thiago, tem Fanta uva? Não tem. Amanhã você traz, porque a gente tem aula de história, não sei o quê. E eu todo animado ia pro Extra, sei lá, pro supermercado, comprar, sei lá, 95 centavos e vender R$1. Mas ali o que acontecia? Eu girava, o dinheiro girava, todo mundo ficava me devendo dinheiro. Então assim, eu chegava na porta lá da lanchonete, oi, Carô, você tá me devendo dinheiro aí, paga aí o meu lanche aí. E aí eu usava esse trabalho. E isso foi o meu começo. Dava aula de judô, ensinava, era DJ, eu fazia audiovisual, comecei no audiovisual, comecei a copiar filme, alugar filme. Quando foi o primeiro ano, segundo, terceiro ano, eu troquei a bala e o refrigerante por fazer locação de filmes pra galera.
não vão me reprimir pela pirataria da época, mas eu alugava lá 4 filmes por R$10 pra galera. Mas minha força ali é que eu queria ser igual a minha mãe, empreendedora, mas não queria trabalhar para ela. Então eu dei um jeito de eu mesmo continuar construindo a minha utilidade. Porque você, quando serve alguém no serviço ou no produto, o que seja, empreendendo, você está sendo útil. Sendo útil para alguém, para algo que precisa. E isso foi me dando prazer e me desenvolvendo. No primeiro, segundo, terceiro ano, foi bastante interessante. O audiovisual chegou para mim de uma maneira muito interessante. Um filho de uma amiga da minha mãe trabalhava na Globo e era a câmera da Malhação. Você lembra da Malhação? Novela Malhação? Sim. Eu liguei uma vez para ele me ensinar como é que copiava VHS para VHS. E aí ele me ensinou como é que copiava VHS para VHS. E ele me perguntou: o que você tá fazendo, cara? Eu falei: tô aqui mexendo no audiovisual, sei lá, copiando fita. Ele: você não quer trabalhar comigo, não? Eu falei: o que você tá fazendo? Filmando casamento. Aí vai eu ajudar a ser assistente de filmagem de casamento, com um terninho. Tinha lá meus 15 anos de idade, carregando iluminação. Hoje a iluminação aqui é fácil. Iluminação de LED, bateria, né? Mas naquela época é cabeado, carregando atrás do câmera, iluminando, filmando em mini DV, filmando... Mas, cara, todo final de semana eu tava trabalhando, filmando casamento de globais. Bruno Galhaço, Henrique Castelli. Que da hora, meu. E esse meu amigo, Ricardo Pertesen, né, eu sempre, vira e mexe, mando mensagem pra ele, agradecendo ele, porque ele me deu muita oportunidade. E aí cara, nesse começo, eu era DJ, tinha uma equipezinha, fazia filmagem de casamento no final de semana, trabalhava como técnico de informática, dava aula de judô, vendia ainda algumas coisinhas e já tinha 3, 4 colaboradores comigo. Eu tinha 16, 17 anos. Até que aí conecta tudo precisa de ação. Eu tô falando tudo que eu acionei, que eu fiz, que eu vi e não fiquei passivo. Você tem que ir, tem que fazer. E é legal a sua coragem de explorar, né? Um explorador, um investigador muito presente, né? Navegando e testando, experimentando e criando caminhos para ter aquilo que você quer. E muitas vezes vendendo aquilo que eu não tenho ainda. Porque você corre atrás pra ter, entendeu? Te entrega amanhã, velho. Exatamente. Tem que ser dessa maneira. E um ponto que mudou a minha vida foi... eu não tinha câmera, não tinha equipamento. Aí tinha uma excursão da escola, sabe? De excursão de ir pra sítio, alguma coisa assim. Eu pedi pro meu pai, ele pôde investir e comprar uma câmerazinha pequenininha pra mim. Eu lembro também nitidamente, na noite anterior a gente comprou a câmera, no dia seguinte, 7 horas da manhã, era a excursão. Peguei a câmera e comecei a filmar a excursão. Filmei o sítio todo, filmei todo mundo alegre, piscina, churrasco, né? Voltei pra casa e fui editar esse vídeo com todas as condições que eu tinha, computador velho, e editei um vídeo e gravei um DVD e fui diretamente na mão do diretor. Falei assim: é pra você colocar na recepção. O cara ficou louco, ele falou assim: como assim? Eu fiz um videozinho pra colocar na recepção. Porque se os pais virem que esse vídeo é legal, não sei o que, eles vão ver que tem de fato coisas acontecendo e pode ser que eles queiram inscrever os filhos aqui. Cara, ele olhou aquilo, era o primeiro conteúdo de marketing. Tô falando anos, 2005. 2004, 2005. Aí ele olhou e falou assim: você não quer trabalhar aqui não, cara? Fazer o nosso marketing? Olha. Tá no primeiro ano da escola. Aí você conhece o Telecurso 2000? A gente quer fazer videoaulas de eletrônica, eletricidade, telecomunicação, porque era uma escola técnica, pra gente vender DVD, já que você... Assim, cara, eu fechei com ele, naquela época, um contrato de R$15 mil pra fazer os vídeos. O primeiro contrato de marketing já foi nos pés no peito. Já. Terceiro andar, ele falou: a gente vai fazer um estúdio. A gente fez um estúdio, cara. E eu tinha 15 anos de idade. 15, 16 anos. Nesse momento... Que legal, irmão. Nossa. Agora, tem um ponto. Você acha que eu recebi os R$15 mil? Eu tive capacidade de entregar o projeto, entendeu? Mas o processo foi desenvolver a habilidade de vender, se comunicar, apostar, pedir aos amiguinhos para ajudar. E, cara, era algo que eu tava ali, ó, vibrando, transbordando. A vida te convidando para um novo patamar, né? Sim. Interessante. Toda
história, contexto, experiência, aí vem uma coisa maior, pera, não tô pronto. E é muito isso, né? Porque às vezes a gente quer estar pronto para uma oportunidade, mas às vezes aquela oportunidade é o convite do preparo para você viver aquilo em algum outro momento, né? E o legal é que eles me prepararam. De alguma maneira eles me deram a oportunidade. Apostaram, pode ser que não dê certo, mas também é um ensaio para eles. Posterior a isso, eles fizeram e aí foram profissionalizar. Eu tive, 6 meses de trabalho junto com eles, montando estúdio, fazendo tudo que me cabia, que eu podia. Mas me deu preparo para os próximos níveis. E aí, cara, tem uma coisa que a gente falou antes de começar o podcast sobre os pontos que conectam, né? Desses pontos que conectam e que hoje eu olho com muita honra daquelas pessoas, daqueles momentos, daquelas ações e atitudes que me levaram ao próximo nível, levaram a uma coisa que modificou. Nessa escola, e o Ricardo Peterson, eu estava entre os 2 trabalhos. Ele me chama para uma peça de teatro chamada O Baile. Em 2007, uma peça de teatro Lebol, muito legal a história, que é a história dos anos 30 aos anos 2000, dentro de uma discoteca, só que os 30 atores não podiam falar. Era só dança, você ia adorar, figurino e expressão. E as épocas iam passando dentro de uma discoteca. E essa peça tinha uma projeção. Não tinha fala? Não tinha fala. Então é meio que uma dança mesmo. É dança, mais expressão. Mais contemporânea. Mais expressão e tal. Era José Posse Neto, o diretor, Tássia Camargo, que trouxe a peça para cá pro Brasil. E eu fiz a primeira projeção de tecnológica para uma peça de teatro. Acho que foi uma das primeiras a ter projeção, né, mapeada dentro de uma peça de teatro. E nesse teatro, eu tinha que vir para São Paulo. Eu morava no Rio, eu tinha que vir para São Paulo quase todo final de semana. Cara, eu tive que pedir ajuda para o meu colégio lá, assim, cara, não vou conseguir vir segunda, não vou conseguir vir sexta. E aí, bom, consegui articular tudo que tinha que ser. Uhum. Tive meu diploma no final, tá? Em formato de telecomunicações. Mas o convite é o seguinte: quando eu vim para São Paulo, nessa peça de teatro, eu soube que Paulo Autran tinha falecido. Paulo Autran é um grande, né, ator da cena. E ele estava no Centro Cultural, que era o teatro que a gente entrou depois que ele saiu, que ele passou mal, e aí a gente teve espaço para entrar. Quando ele faleceu, eu tive a vontade de fazer uma homenagem para ele. E aí, cara, é aquilo, faz ou não faz? O que tava falando pra você aí dentro de você? E aí, eu tenho coragem de fazer o que ele fazer. Mas o que você quer fazer? Cara, eu era o operador de vídeo do telão. Então eu corri atrás, peguei fotos no Google na época, fui numa lan house da vida, baixei as fotos e fiz um slideshow. Gravei o DVD e levei pra peça de teatro. Terminou a peça de teatro, tá o público, 1000 pessoas lá, e eu dou play ou não dou play, dou play ou não dou play, dou play ou não dou play. Cara, eu dei play. Aí apareceu as fotos do Paulo Autran na peça. No final da peça. Apareceu e ele termina de braços abertos. E eu faço aquilo ali angustiado se eu tô fazendo certo ou não, e o público ovacionando aquilo. E aí terminou a cena, fui pra casa, todo mundo me agradeceu, mas vou eu pro hotel, durmo, acordo café da manhã. Hoje eu sou um pouco menos tímido, mas naquela época eu era muito tímido. Uhum. Tô comendo meu café da manhã sozinho. E aí vem andando um senhor. E ele chega na mesa pra mim e fala: "Você que é o Thiaguinho?" Eu falei: "Sou eu." Ele: "Foi você que fez a homenagem Paulo Autran ontem?" "Fui eu." Aí ele senta e fala: "Eu nunca vi isso no teatro brasileiro e eu quero que você trabalhe pra mim." Primeiro eu não sei quem é o senhor. Peraí. Aí ele: "Eu sou Max House, dono do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, que é um dos teatros que tinha mais de 40 anos de história e tal." Claro. Então, aí ele me deu um número, e aí 6 meses depois ele me chama para ser responsável técnico audiovisual da casa que estava abrindo. E aí começa uma história que eu já tinha minha empresa, e aí nesse sentido eu começo a desenvolver muito mais a habilidade de empreendimento mesmo, porque contratação de colaboradores, daqui a pouco eu tinha 10 funcionários, daqui a pouco escritório, casa, não sei o que, daqui a pouco 30, 60 colaboradores, mas tudo pautado na vontade de querer algo, de buscar e acionar, e de que daqui a pouco chega. E você reconhecer pra trás: caramba, ainda bem que eu fiz aquilo, ainda bem que eu fiz aquilo, ainda bem que eu fiz aquilo. Isso pra te contar um pouquinho dessa história. Não, muito legal. Quando você estava falando, me veio muito
várias sensações, né? Quando a gente começa a se explorar, a se conhecer, tem muitas cenas que a gente olha de escolhas que a gente fez e que às vezes bate até um arrependimento, dá meio uma vergonha alheia, né? Você fala, nossa, nada a ver. Mas depois de um tempo, até essas cenas que um dia eu senti algum grau de arrependimento, eu tenho gratidão por elas. Porque não tem uma cena sequer que não tenha sido importante pro Ícaro de agora, né? Que é onde eu me sinto, nessa fase, onde eu consigo estar ao máximo mais presente, né? Com muito treino. E eu olho pra tudo isso e falo, nossa, cara, eu só desenvolvi essa capacidade, eu só suporto isso porque isso aqui que foi pesado pra caramba tava me treinando, né? Por isso que é isso. É o tempo inteiro treino, né? Pra você desenvolver a capacidade, né? Engrossar o couro, como diz um amigo meu querido, pra você suportar e dar vida, né? Para as coisas que vão acontecer. Que rolê top, hein, Thiago? E super novo, né? E aí, o que eu gostei quando você foi contando a disposição, sabe? Eu senti a disposição, né? Tô surgindo, né? Beleza. E sim, coragem também, né? Porque mesmo tímido, meu teatro, 1000 pessoas, ninguém pediu isso pra mim. Ou é tudo ou é nada agora. E agora? Pá! Aí abre-se uma porta, né? E várias pessoas te agradecem por isso. Eu usava sempre as 3 palavras: coragem, paciência e resiliência. Coragem para você ter essa atitude de tomar essa atitude, fazer algo que você não sabe, que você não tem, que você tem medo. Paciência, porque você vai ter que aprender no caminho, você vai ter que levar o tempo que tem que ser. E a resiliência é o que te mantém chegando no destino, porque muitos desistem no meio. Então, a gente precisa ter essa resiliência e isso é um ciclo, cara. A todo momento. Empreender é isso. E para eu estar chegando, sei lá, com 20 anos de idade, já ter 15 pessoas... E depois, com 20... Eu lembro que com 23 anos tinha 60 colaboradores. Numa casa, assim, e desenvolvendo muita coisa, muito trabalho, muito audiovisual, muita campanha. Essa disposição que você falou, eu dei um jeito de trabalhar no mundo corporativo na parte da manhã, à noite trabalhava no teatro, aí a gente pegou quase todos os teatros do Rio de Janeiro, a gente foi a maior produtora de audiovisual de todos os teatros e peças de teatros do Rio de Janeiro, nessa época. O nome da empresa era Estúdio Prime. E depois pegando boates, tipo lá para 40 graus, Rio Cenário. Então, assim, cara, era o dia inteiro trabalhando, desenvolvendo entre entretenimento, entre audiovisual, corporativo, varejo, e a gente vai trabalhando. Só que até o ponto que tem que vir para São Paulo. E o Rio de Janeiro, infelizmente, ele tem um mercado que ele é fechado. E tem teto. Então, eu sempre quis vir para São Paulo, Consegui vir com uns 25 anos de idade. Vim várias vezes, mas estabelecer, trazer colaboradores e tal, criar, com 25. Um cliente começou a dever. Quase quebrei, praticamente, tive que voltar. E aos 27, eu volto novamente. E aí eu faço uma fusão, uma união com uma outra empresa, com a Equipa Group, com meus sócios argentinos. E aí a gente você trabalha atualmente, que a gente está atualmente. Aí a gente traz toda essa bagagem, né, do parte do entretenimento para uma empresa que fabrica. Então a gente fez um grupo muito maior, com 200 colaboradores, com campos próprios. Então, assim, a gente foi uma jornada, cara, de ação e de coragem e de muito... Muita entrega, né? Muita verdade. E dá pra ver, né? Que o Thiago lá da infância que você contou, da escola, do tomate, do alface, é o mesmo de agora. Pra mim é nítido, né? Te conhecendo, né? E vendo tudo que você posta, toda essa rotina, é o mesmo ser. Imparável. Mas tem uma coisa legal que eu aprendi nesse caminho que conecta com o nosso, que a gente tá compartilhando aqui, que é, no início, eu era fissurado por futebol e judô. E minha mãe, na época, me tirou do futebol de judô com 15 anos. Então, assim, com uns 13, 14, 15 ali, que eu tava quero ser jogador de futebol, quero ser judoca. Eu perdi isso de alguma maneira, porque eu tinha que ir pro sítio. Lembra do sítio que eu falei? Uhum. Então, não tem mais campeonato, não tem mais futebol, vai pro sítio trabalhar. E aí eu perdi esse espaço esportivo, de alguma maneira. E fui só trabalhar. Aos 23 anos, que eu tava com isso tudo, mas estava quase em burnout, estava inflamado, estava descuidado, trabalhando 24 horas, tomando Red Bull pra caramba, tomando assim, café pra caramba, chocolate, comendo mal, e isso eu não percebi, mas você é jovem, você não percebe, você tá entregando pra caramba. Aos 23 eu volto pro judô,
tava na faixa verde ali, aí eu volto dos 23 até hoje, não parei o judô, já virei, né, faixa preta, mas me salvou do estresse, me salvou, eu volto pro esporte, aí chegando até os 30 anos, eu entendo que todo o estresse que eu tenho da vida empreendedora e do emocional, ele vem sendo canalizado para o esporte. Legal. A espiritualidade, o autoconhecimento, ele veio aos pouquinhos aqui no meio do caminho, mas às vezes eu estava canalizando toda a minha expectativa em expressão do corpo. Vai lutar, vai correr, vai fazer... Né? Que chega no outro ponto. Estafa do corpo. E aí eu entendo que não é a fuga, porque eu estou fugindo do meu estresse. Todo aquele workaholic, eu virei o sportaholic, e não é nenhum dos dois. Porque o central aqui é o controle emocional e o autoconhecimento. Aí é onde a gente esbarra, buscar mais conhecimento, sofrer e entender por que está sofrendo. Aí eu consigo trazer esse conhecimento e buscar esse equilíbrio da vida, porque não é só um pilar. Você não pode falar só de um pilar só. Você pode até construir aquele pilar bastante tempo, mas se ele cair, caiu a casa inteira. Então a gente tem que ver o teu limite. Né? Bem arriscado. Legal sua história com o judô, que é a minha relação com a dança, né? Não tenho pretensão nenhuma de ser profissional, mas a dança pra mim é esse lugar de trazer pro corpo e dar vazão através do corpo também. E é engraçado que esse ano eu tava a caminho de um burnout de ambos os lados, né? Então dançava todo dia, uma rotina gigante na parte da tarde, noite, fim de semana. E aí começou a me fazer mal, começou a pegar lombar, eu falei, tem uma coisa errada, meu corpo tá gritando aqui, né? E aí eu diminui aulas, ao invés de fazer 5 dias. Perfeito. Eu agora tô fazendo, por exemplo, só 2. Minha meta é ficar nos 3, mas eu tô só com 2. E cara, as aulas ficaram melhores, eu tô aproveitando muito mais e tá sendo esse lugar que tá dando esse resgate, né? Porque foi isso, tava tão pesado que aquilo que funcionava para me ajudar na outra parte, tava somando o que tava grave do outro lado. Não é fuga, é prazer agora. Prazer, não é fuga. Prazer, leveza, exato. Curtir. Sim. Legal, Ti. Que história interessante. Muita coisa. Temos um rolê top, né? Nesse lugar da dança eu tenho uma coisa legal para te compartilhar. Eu já comentei que eu fiz o Carnaval do Rio 2018. Não. Comissão de frente. Você fez? Fiz. Eu era comissão da Vila Maria em São Paulo. Fiz 3 anos de comissão. Que legal, cara. Dança como bailarino. Como bailarino, aquisito. É legal que toda essa minha jornada, eu sempre estava na parte técnica, né, por detrás. Sendo um diretor técnico criativo. Porque muitas vezes o cara que é totalmente criativo não sabe como se vai se produzir tecnicamente aquilo. E como eu tinha conhecimento técnico de tecnologia, eu conseguia traduzir a criação. E também sou artista. Então, assim, eu navego nos 2 mundos. E todos os trabalhos que eu fiz, muitas vezes peça de teatro, eu tô lá atrás, eu não tô no palco. E aí, mas ansiando essa transição, né? Hoje eu tô mais em palestra, hoje eu tô mais no palco, hoje eu tô aparecendo mais. Mas antes, muito só na criação e na parte técnica. E aí, uma vez fui convidado para fazer a comissão de frente da Grande Rio, onde a gente ia colocar uma mágica coreografada num painel de LED em movimento no carro. Em movimento na comissão de frente, sobre a história do Chacrinha. E, cara, foi um processo, assim, maravilhoso, muito ousado. Muito ousado. Só um pouquinho. Mas Carnaval do Rio é isso, cara. Mas tem uma coisa que eu não faço nada sozinho. Isso é uma coisa que é legal a gente sempre elucidar. Você não faz as coisas sozinho, você faz com pessoas. Então, imagina, chegou essa oportunidade e você vai ter que entregar mais do que se espera. Então, eu chamei a minha equipe toda na época e falei assim, olha, a gente já fez porrada de musical, a gente já fez um par de trabalho genial, a gente já fez projeção Uma Piada no Cristo Redentor, mas ninguém aqui fez o Carnaval do Rio. Vocês aceitam fazer o Carnaval do Rio? Vocês querem fazer isso pra ter na história de vocês? Que a gente é carioca, mas não fez nenhum trabalho. A Priscila e o Rodrigo, que são os diretores coreógrafos, né? E a Gabi, produtora, lá eles nos chamaram nos convidaram para fazer. E aí eu falei, galera, só queria trabalhar de madrugada, vai ter que entregar muito mais. E não quer dizer que vou ter dinheiro para pagar, não é isso. É o ato de fazer, quem quer. Se vocês não quiserem, eu não vou fazer. E cara, isso é quando você lidera.
Quando você é líder, quando você sabe que o projeto é com pessoas, você encontra o grupo que vibra contigo e você vai fazer esse trabalho contigo. E na época a galera comprou esse trabalho, o Carlos Dutra, a Thalita, e todo o time lá que trabalhava comigo na época. Eles, vamos fazer esse negócio acontecer. E, cara, foi um mega desafio fazer, você vai entender, ó, música, coreografia. Música tocada tá em tempo e você sabe as marcações. O vídeo gravado dando play, ele também tá em marcações. Mas se o vídeo tá gravado e a música for ao vivo, o músico muda a tempo. Muda tudo. Então a coreografia mudava, o vídeo mudava. Mas o desafio era, assim, aquela uma energia que eu não sei te explicar o que foi entrar na apoteose. Sabendo que eu tava junto com a galera naquela entrega ali, que não pode dar pau, não pode dar ruim. Quesito. Não. Derruba uma escola. Não pode. A gente entregou nosso trabalho, mas o mais interessante é que eu não sei sambar. Carlinhos de Jesus é meu amigo pessoal. Fiz muita coisa com o Carlinhos de Jesus. Eu não sei dançar, não sou sambista, não sou dançarino. E quando terminamos a comissão de frente, a escola ela teve problema porque um carro quebrou, então teve problema nas pontuações. Mas no dia seguinte, cara, eu tava um pouco frustrado, porque, poxa, né? A escola nem foi tão assim boa, mas a comissão de frente foi. E a Jornal Globo deu o estandarte de ouro, abriu uma categoria nova de inovação e nos deu como melhor inovação na Avenida em 2018. E aí eu ganhei o estandarte de ouro dentro do samba, sem saber sambar direito. Aí eu falava pro Carlinhos de Jesus, olha, eu também tenho, eu não sou sambista, mas eu também tenho um estandarte de ouro, cara. Mas é isso, assim, é um empreendedorismo e se jogar onde você não faz ideia onde você vai estar e onde você vai transbordar. O que vai dar tudo isso? O que vai dar tudo isso? E quando dá, cara, né? Fala, uau! Cara, é maravilhoso, cara. O homem é um talento, gente. Eu falei pra vocês, é muita história, muito conhecimento. Eu vou deixar aí na descrição o Instagram, o Ti sempre posta vídeos lá das experiências que ele vive. Vale acompanhar. Daria pra ficar aqui mais uma horinha tranquilamente, né? Pedir umas esfirras, né, produtor? Eu ia ficar aqui, ó. Já é um patrocínio de esfirra, né, tio? Ficar aqui 2 horas. Sim, tem muito papo. Tem muito papo, irmão, mas... Quer que eu te compartilhe? Só gratidão. E eu ia pedir isso poesia? Agora, né? Porque além de todo esse talento de inovação, estandarte de ouro, o homem é poeta ainda também. Cara, ó. Traz pra nós, Chico, que separou aí. Eu separei algumas aqui pelo que a gente até tem falado junto de alguma maneira. A gente falou sobre olhos, né? Como a gente vê o mundo, né? Teve um dia, cara, que eu tava andando, correndo no Ibirapuera. E aí, tava chovendo. E eu passei pelo Ibirapuera, tem um senhorzinho lá, músico, que tem uma sanfona. E tava chovendo, não tinha ninguém, só tava eu e o pessoal jogando basquete. Eu parei naquela cena, olhei aquele senhor, ele tava com um guarda-chuva, a sanfona dele, e olhando. Aí eu olhei ele olhando. E eu fiquei nessa cena. E eu fiquei tentando entender e sentir aquela cena. E aí depois eu escrevi sobre isso, que foi... Olhos que veem o que passa, enquanto se passa o tempo. O tempo que passa. Os olhos veem o tempo passa. Enquanto se passa o tempo, senão o tempo passa. Tempo. Que era uma assim... O que a gente tá fazendo com o nosso tempo? A gente tem que passar o tempo passando o tempo de forma correta, né? Que da hora. Outra que eu falei da água, né? A gente falou muito de ser fluido, né? Emoção. A gente jogou emoção aqui, né? Tá bastante, inclusive. Olha, a água. Ao entrar na água, ou flutua ou afunda. Ao beber, se pouco, cria sede, se muito, se afoga. A água ou se resiste ela, ou flui. A água toma forma, tem estado, velocidade, vibração, movimento e cura. A água líquida, sólida ou gasosa. A água banha e limpa. A água de um rio percorre um destino. Atravessa as pedras, cai em quedas e encontra o mar. Ao se dissipar, o rio se integra. E o oceano se torna, uma gota desaparece. Para o todo ser, seja água, deixa a água fluir. Ô, Thiago, e esse livro vai sair quando com essas poesias todas aí, meu? Meu amigo, eu tô montando. Meu, muita coisa legal. Tem alguns livros aí pra eu escrever. Acho que ficaria legal você trazer o que você viu e como nasceu, sabe? Ia ficar bem legal. Tem algumas fotografias. Porque eu tô juntando, eu tenho uns quadros em casa que tem a fotografia e a poesia que mais se conecta com aquilo. E a última aqui, cara, a gente falou de permanência.
Impermanência. Posso te passar essa? Claro. Acho que você não ouviu essa. Não, essa você não falou. Ó. Impermanência. A impermanência. Tudo é temporário. Tudo é e já foi. A beleza de um pôr do sol enquanto ele vem e se vai, a transição de um momento ao nascer e ao se pôr, atarefado e anestesiado pelo dia ou preso em um sonho sem ter dormido. Mas em algum momento você se depara com a beleza da impermanência. O que tinha e já não tem mais, o que era e já não é mais. Nesses ciclos a natureza nos ensina que há impermanência em nossas vidas, mas ela se renova e recicla. Você pode olhar e assim mesmo não ver, até que em um momento, um lapso de luz te faz enxergar. Um belo nascer ou pôr do sol, rápido mas não discreto, e sem assim deixar passar direto, antes não visto, não apreciado. E você pensa, amanhã terás outro pôr do sol. Ou pode não ter, mas ele virá. O sol veio, mas está nublado. O sol veio, mas você ficou atrasado. O sol veio e você não está mais desse lado. Enquanto há incerteza, viva a impermanência do momento. Desfrute cada segundo de beleza. Há um nascer e um pôr do sol em cada segundo que você respira. Em ti mesmo, na natureza, nos animais, nos astrais e em cada ser que você inspira. Impermanência é a palavra do meu dia. Inclusive. Que bonito, irmão. E casa muito com muita coisa que a gente falou aqui. Obrigado aí. Eu que agradeço. Pela sua presença, Ti. Amei o papo, amei a conversa, a troca. Terão mais vezes, cara. Vamos dar uma inovada, inovação, entendeu? Você trouxe essa energia aqui, já mexeu com os meus botões aqui. E vai ser um prazer a gente poder trocar novamente. Cara, se prepara pra tecnologia que tá vindo. Tecnologia espiritual, inovação. A gente tem que ficar preparado com o que tá vindo. Preparar de uma maneira moral. E aí depois a gente vai falar sobre isso. Ti, se você quiser dizer algo, né, fica à vontade, essa é a sua câmera. Tem uma coisa que eu tenho falado para alguma repetição e não é à toa, e vai estar linkado com a tecnologia, que depois a gente fala sobre inovação, mas eu não duvido que todo mundo que está em casa está animado com o ChatGPT, com a inteligência artificial, com o medo até de como se coloca nesse mundo, se eu estou preparado ou não. Tem que botar no meu currículo que eu sei ChatGPT agora, o que era Excel, sabe? Tem uma loucura que é interessante, uma provocação para a sociedade. Quem não leu Yuval Harari, o Homo Sapiens e Homo Deus, é legal ler, e tem Nexus também, que são livros que falam sobre a evolução da espécie, do humano, e principalmente da consciência. E aí fala que a gente não está preparado, a sociedade não está preparada para algumas coisas. Não está preparado para evolução genética, não está preparado para inteligência artificial, não existem leis sobre isso, não existem, muitas coisas não existem. Você vai usar uma faca como instrumento para o bem ou para o mal, né? E chega nesse momento para a tecnologia e a inteligência artificial como também um desafio para a sociedade. Mas eu vou descer uns níveis, porque não adianta falar de algo que às vezes está até intangível. Meu convite é sobre quem já usou tecnologia, a inteligência artificial, e faz um prompt lá. Já te falei do prompt, né? Então, o prompt, você fala com o que você quer, como você quer, você pede à inteligência artificial, quero desse jeito, seja um expert dessa maneira, me entregue dessa maneira, por favor, obrigado, e você não entregou aquilo que eu queria, por favor, é dessa maneira. Você tem uma conversa com uma inteligência artificial não humana que é mais empática do que com os humanos. E a minha provocação é que a tecnologia precisa de prompt de comando, mas os humanos precisam de prompt de propósito. Então, se você, na sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor, os seus liderados, o seu grupo de trabalho, em casa, qual é o propósito que essas pessoas estão conectadas contigo? Você está falando com essas pessoas com uma comunicação clara? Pedindo a elas aquilo que você quer mesmo? Ou em meias palavras e ainda reagindo? Então, o meu convite para esse novo caminho é: esteja aberto, mais empático e mais humano, porque a tecnologia é só uma ferramenta. E eu sou um cara que gosta de inovação e de tecnologia, mas quem vai estar usando é que tem o poder na mão. Então, propósito. Prompt é só para brincar, mas prompt de propósito é propósito. Qual é o propósito da sua vida, dos seus negócios, do que você está fazendo, do seu objetivo, onde você vai chegar, com quem que você está. E é isso. Viva uma vida mais alegre, mais calma. E ouça esse podcast aqui que tem muita coisa legal. Que é o mensageiro, né? Então a mensagem tá chegando. Tá, amigo. Tô cumprindo a missão, cumprindo o meu propósito, que ele nasce exatamente desse lugar.
Ti, valeu mais uma vez. Pessoal, esse foi o Thiago, né? Deixe os comentários aí, curte, encaminha para quem você conhece que merece ouvir esse papo, porque pelo menos para mim aqui foi fantástico, e eu tenho certeza que para você aí do outro lado, muitas chavinhas e percepções foram tragas aí para sua vida, né? E esse é o propósito mesmo do Mensageiro Podcast, né? Levar uma mensagem aí pro seu coração, falar com a sua alma, né? São palavras, mas a minha intenção é tocar esse coração aí. Obrigado aí pela sua audiência e vamos junto, até o próximo episódio. Valeu!